enviados para, muitas das vezes, atingir a vida dos irmãos. Irmãos, estou entendendo o que eu estou falando nessa noite. Aleluia. Se eu via uma guerra espiritual tremenda. Aleluia. O Senhor me falava que era no momento do louvor. O inimigo sempre tenta bloquear, sempre tenta agir de certa forma, porque sabe que aqui tem adorador. Aleluia. Mas nessa noite o Senhor está fazendo, aleluia, uma comitiva de Satanás sair por terra, porque nessa noite é noite de vitória nesse lugar. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor sem perda de tempo. Não vou demorar, irmãos. Aleluia. Diz assim, 1 Samuel capítulo 1, versículo 2, assim: e este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem de sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finés, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porções de sacrifícios a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Aleluias. E o versículo 7 diz assim: e assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Aleluia, glória a Deus. Eu estava para o Senhor, como eu falei para os irmãos, e o Senhor me deu esta palavra, aleluia. A princípio, quando Deus falava comigo acerca de sonhos, eu não entendia muito porque Deus me deu essa palavra, aleluia. Mas o Senhor foi falando comigo, aleluia, porque, irmãos, aleluia, antes do milagre acontecer, ou antes daquela vitória vir, a gente passa por problemas, por situações, a gente passa por humilhações, a gente passa por várias etapas, até chegar no objetivo que queremos alcançar, que é a vitória. Aleluia. E nessa noite, aleluia, nós iremos percorrer a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, e iremos ver várias situações de várias pessoas que para alcançar a cadeia, que para alcançar a vitória, que para o milagre acontecer, primeiro tiveram que ser humilhadas, primeiro tiveram que passar pelo vale, pela prova, primeiro tiveram, aleluia, momentos difíceis, e assim lá na frente Deus, ele cumpriu aquilo ao qual ele tinha falado, aleluia. E o Senhor já começa a falar comigo nessa palavra acerca de uma mulher chamada Ana. Todos conhecem essa palavra, mas nessa noite eu já quero começar essa pregação te dizendo, aleluia, que os teus sonhos não vão morrer, aleluia. O Senhor te chamou para uma obra grande, o Senhor te chamou para algo sobrenatural, e o Senhor te diz nessa noite: levanta a tua cabeça, porque essa contigo. Aleluia. Sabe, irmãos, é tão bom, os irmãos aqui que estão sentados também são pregadores da palavra, conhecem a palavra, a Bíblia. É tão bom quando a gente abre a Bíblia e Deus começa a falar com a gente mesmo, aleluia, porque primeiro temos que viver a palavra do Senhor, ou seja, temos que passar para sabermos, aleluia, como é bom, aleluia. Muitas vezes o Senhor não permite nem que a gente passe, mas o Senhor permite certas provas vir para a gente saber que não é fácil, não é verdade? Aleluia. Mas a palavra do Senhor nos fala desta mulher, e como já foi falado aqui na palavra do Senhor, diz, aleluia, que ela é estéril, aleluia, mas a palavra do Senhor é clara em dizer, aleluia, que o próprio Deus não tinha cerrado a madre de Ana, ou seja, o mesmo Deus que colocou seria o mesmo Deus que
quer uma e você quer ir longe. Sabe quando você não tem condições de fazer aquilo que você está indo além do que você menos pode fazer? Aleluia. Às vezes as suas condições financeiras só dá para você chegar até ali. Mas você, como sonhadora de Deus, é do espiritual de Deus. Você já vai com a visão diária lá em cima, aleluia, vendo, aleluia, juntamente com o Senhor. Porque Deus, Ele permite que a eu e a você vamos ver, irmãos, coisas além do que nós podemos ver. Aleluia, o Senhor, Ele revela, o Senhor fala, o Senhor cumpre, o Senhor trabalha dessa forma. Aleluia. Eu não vou poder me aprofundar nessa palavra. É algo para você perceber que Deus estava na vida de José, está na vida de Ana, está na minha vida e na tua vida. Aleluia. O primeiro processo, aleluia, daquele que é sonhador é, aleluia, ser vendido, é ser excluído, é ser humilhado, é ser desamparado. No momento que você mais precisa, os primeiros a dizer ao seu amigo são os primeiros a te largar, te abandonar, a dizer que não está contigo, não te conhece. Aleluia. E chega uma hora na tua vida que sobre Deus vai estar contigo. Sabe, irmãos? Hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer que Ele está escrevendo uma nova página. Oh, glória! O Senhor já virou a folha. É, bicho! Branco. Porque o Senhor diz assim: olha, o tempo de cantar está chegando para a tua vida. Você está chorando, você muitas vezes está triste, está desanimado, achando que Deus não vai cumprir a promessa, mas Ele está dizendo para você: ainda tem jeito para aquele que está no mundo, ainda tem jeito para aquela vida no coração endurecido, ainda tem jeito, aleluia. É aquela porta que não quer se abrir. Ele é dono da porta, Ele é dono do milagre, Ele é dono da cura, Ele é dono, aleluia, de todas as coisas. Ele é advogado, Ele é mestre, Ele é doutor, Ele é juiz, Ele é tudo, aleluia. Porque se você perceber, na Bíblia Sagrada, Deus agiu de várias formas. No momento que precisou de ser juiz, Ele disse prontamente. No momento que Ele disse apenas advogado, também sou. Ele é todas as coisas. Aliás, quem sabe você veio aqui nesta noite pedindo a Deus: Senhor, faz um milagre lá naquela situação. E Deus está dizendo: eu estou chegando. Eu estou chegando com cura, com libertação, com transformação. Eu estou chegando, filha. A palavra do Senhor nos fala, irmãos: não temas, porque eu sou contigo. Não te assuste, não, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento com a minha destra fiel. A palavra do Senhor nos fala que 1000 vêm cair ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu vi você. Porque não somente Ele dará ordem aos seus anjos para te livrar e te guardar. E muitas vezes, queridos, é assim que acontece. Em termos espiritual de Deus, quando eu falo de vender, eu estou falando do espiritual, amém? Aleluia. Quem sabe você não foi vendido? Quem sabe você não está sendo excluído? Oh, glória a Quando Deus. eu falo de família, não falo apenas da família carnal, não. Tem a família na igreja, tem várias famílias que a gente adquire ao longo do tempo. E muitas das vezes você está sendo vendido, excluído na sua família. Eu falei de várias formas, né? Às vezes no trabalho você é excluído. Às vezes alguém quer te vender porque acha que você está sendo bom, que você está tendo aquela visão, que você está inseguro naquilo que você acha que não é Deus, não. Aleluia. Ou talvez você está sonhando demais. Mas o Senhor está dizendo para você: cala-te. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala em Êxodo, no capítulo 14, versículo 14. Eu pelejarei por vós, o general de guerra, o grande eu sou, aquele que tem a chave, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Ele tem a chave, irmão. Ele está dizendo para você: deixa eu entrar na tua peleja. Ai, deixa eu entrar nesse negócio. Deixa eu entrar no meio da tempestade. Deixa eu entrar nesse vale. Deixa eu entrar nesse vento que você vai ver o que eu vou fazer.
Talvez o vento está impetuoso. Talvez está soprando para um lado que você não quer ir. Mas Deus está dizendo para você: vá. Vá, porque eu estou mandando você ir. Porque José, por ele próprio, ele continuaria naquela situação, com aquelas ovelhas, naquele lugar. Ele continuaria naquela situação. Mas Deus falou: ei, José, eu não tenho somente isso aqui para você, não. E o Senhor está dizendo para você nesta noite: ei, mulher de Deus, ei, homem de Deus, eu não tenho apenas isso aqui para você, não. Eu tenho coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Jeremias capítulo 3: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes ocultas que não sabes. Aí o Senhor está dizendo: nem eu, nem você imaginando essa grandeza de Deus. Aleluia. Mas o finalzinho dessa história foi uma coisa que Deus disse assim: ei, José, essa prisão não é o teu lugar. Esse lugar que você está aí, não para por aí. Eu tenho um lugar melhor para te colocar. Ei, porque quando Deus quer abençoar, Ele usa para os ímpios. Ele usa até aquele que é duro de coração. Ele pega as coisas loucas e desprezíveis, aquelas que não são, para confundir as que são. Ele está dizendo para você: eu peguei você, inimiga danada, tenho bem de misericórdia, salvei, está de hoje aceitando. Ai, que a sua ai, meu Deus, a palavra do Senhor está querendo que Ele faz nos aceitar. Olha meu redor de príncipes e princesas. Glória a Deus, aleluia. Glória, Jesus. Mas o Senhor está dizendo para você: o segredo da vitória é oração. O segredo da vitória está naquele que se cala e faz aquilo que o Senhor manda. Aleluia. O Senhor está dizendo para você: ei, o seu sonho não morreu. Tem uma música que fala: em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. É desse jeito. Em tempos de guerra, em tempos de provação, em tempos de luta, é no tempo que todos dizem: não, você não vai conseguir. É o tempo que Deus se levanta e diz: ei, é agora que eu quero operar. A palavra do Senhor nos fala que Ele é o Deus do impossível. As coisas que estão sendo impossíveis para mim, para você, Ele a torna possível. Ele é especialista nesses casos. Aleluia. E a palavra do Senhor nos fala, queridos e queridas, que para vencer, aleluia, é necessário estar diante da vontade de Deus. Porque Ana estava ali, caladinha. Ela não estava contando o problema dela para um e para outro, mas ela dentro dela sabia que um dia o milagre iria acontecer. E o Senhor está dizendo para você: ei, um dia o milagre vai acontecer. Sabe por quê? Porque Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz que há tempo para todas as coisas. O tempo vai chegar. Quem disse que para o teu problema não tem mais jeito? Quem disse que para aquela situação não tem mais jeito? Porque Ana chegou a um estado que ela só fazia chorar, e somente os lábios dela se moviam. E o próprio sacerdote chegou até ela e disse: mulher, você está embriagada de espírito? Eu não, já sei, você bebeu algum vinho, alguma bebida forte. E ela disse: não, meu Senhor, eu só estou angustiada. O meu espírito, a minha alma sofre, a minha alma chora. Eu estou aqui, aleluia, clamando a Deus, aleluia, em busca de um milagre. Quantas vezes você não vem à casa do Senhor pedindo a Deus um milagre? E muitas das vezes, irmãos, você não tem palavras para expressar a Deus o quanto está doendo, o quanto está difícil, e ninguém te entende, e ninguém sabe do teu
irmãos, o segredo é oração. Eu aprendi isso. O segredo, irmãos, é deixar mesmo a lágrima rolar. Aleluia, é deixar Deus ver, aleluia, dentro de você que realmente é aquilo que você quer. Porque muitas das vezes somos assim, como muitos falam, né? A pessoa nada, quando chega bem na beirinha, para e diz, pronto, eu não vou conseguir chegar até lá. Mas só falta só um pouquinho. Talvez se ela der mais uma braçada, ela já alcança a beira. Mas às vezes ela quer desistir no meio do caminho, porque ela acha que não vai conseguir, ela acha que não vai chegar na vitória. Mas o Senhor, Ele trabalha dessa forma. Ele abre o mar para você passar. E tem mais uma coisa, não vai cair um pico de água em você, ou seja, ninguém vai tocar em você, as lutas não chegarão até você, porque Deus vai te livrar, porque Deus vai passar contigo nesse mar, Aleluia! Quem disse que você está só? Deus está contigo. Aleluia! A palavra do Senhor nos fala em Isaías 43:2. Se passares pelas águas, quem vai ser contigo? Deus. Se passar pelos rios, quem vai estar contigo? Deus. Aleluia! Se passar pelo fogo, quem vai estar contigo? Deus. Ele não te deixa só. Ele está contigo 24 horas. Aleluia. Assim como Ele estava com Ana, assim como Ele estava com José, assim como Ele foi com Abraão, assim como Ele foi com todos, Ele será contigo. Glória a Deus! Porque Gênesis capítulo 15 fala sobre o homem chamado Abraão. E Deus tinha algo para fazer. Mas tudo que Deus dá tem um retorno, né, irmãos? Se Deus está dizendo que vai fazer, Ele vai. Mas se prepare também para o retorno de Deus. Porque Deus está dizendo para você: cada ação que você fizer vai ser uma reação de Deus. Algo que você fizer para Deus, o Senhor vai reagir, dando a vitória, abençoando, dando livramento, fazendo coisas sobrenaturais acontecer. Porque a partir do momento, aleluia, que aquela mulher clamou, chorou, se humilhou aos pés do Senhor, disse: olha Deus, eu não tenho mais forças, mas a partir desse momento, eu quero acionar o Senhor para entrar, aleluia, nessa guerra. Ou seja, ela estava dizendo: eu não tenho forças carnais, mas nesse momento, peleja por mim, Deus, abre a minha madre, opera aqui o milagre, eu não vou resistir, as afrontas estão sendo grandes, a peleja está travada, as limitações, aquela mulher me persegue, o Senhor diz para você: ei, aquele ou aquela que te persegue, verá a glória de Deus agindo na tua vida. Descansa no Senhor, porque aquele que te prometeu, fiel para cumprir. Glória a Deus! Aleluia! Terminar. Mas sabe, Deus não desampara o justo. O Senhor diz que Ele vela para cumprir a palavra dEle. E no momento que Ana estava ali clamando ao Senhor, no momento que passou aquele procedimento todo, Deus já estava operando ali naquele momento. E aleluia, ela teve o filho, e não foi um só. Aleluia, porque Deus, quando dá a vitória, dá completa. O Senhor está dizendo: está doendo, né? Você diz para Deus que não vai suportar. Cada dia que passa, está estreitando mais. Mas o Senhor disse para você: porque a vitória será completa. Porque eu vou operar de forma sobrenatural. Meu filho me diz que eu vou estar no palco, vou estar na plateia e verão o que Deus irá fazer. Aleluia, porque Deus opera e age dessa forma. Aleluia, agindo o Senhor me impedirá. Aleluia, a palavra do Senhor diz que antes que houvesse dia, Ele já sabia da sua situação, Ele já sabia da tua causa, Ele já sabia de todas as coisas.
sua parte. Porque talvez Deus está esperando você também agir. Você também dar o primeiro passo. Você também cooperar com o agir de Deus. Às vezes Deus está dizendo para você: filha, eu só quero uma renúncia, eu só quero só um pouquinho. E você está dizendo: Deus, Glória a Deus, aleluia. eu não vou voltar, aleluia. E o Senhor está dizendo para você: aleluia, você vai chegar, você vai conseguir, você vai chegar até a minha frente. E você está dizendo: Deus, eu não vou conseguir. E o Senhor está dizendo para você: separe, aleluia, comece a orar, comece a cooperar, porque eu quero nesse caminho. E às vezes a gente quer seguir o caminho que a gente quer, e às vezes a gente quer fazer como a gente quer, e às vezes Deus está dizendo: não, eu tenho coisas grandes lá na frente, e você está dizendo: não, Deus, eu quero dessa forma. Mas no momento que nos calarmos e ouvirmos a voz de Deus, será o momento que Ele vai entrar, será o momento que Ele vai operar, assim como Ele fez na vida daquela mulher, e termina até de ver a vitória de Deus, e todos os seus inimigos terão que ver a vitória de Deus na tua vida, pessoal. Aleluia. Aleluia. Queria que a irmã, a senhora Bíblia, fosse louvar comigo. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Queria orar por algumas irmãs que receberam a palavra, sentiram de Deus. Eu queria passar algo para você, minha irmã. Eu queria até que você viesse aqui na frente. Aleluia. Glória a Deus. A garganta fica doendo. Glória a Deus. Tirando a irmã, né? Porque eu já estava falando aqui para ela e Deus passando algo para mim. Aleluia. Mas alguém, irmã, eu recebi a palavra. Não é para mim não, viu, irmãos? Porque a própria palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus, Ele sabe como operar. Se você sentiu de Deus, se você recebeu a palavra, vem aqui na frente, porque Deus quer reavivar os sonhos que talvez estão mortos. Talvez você está dizendo: Deus, aquele sonho, aquilo, aquele planejamento que eu tinha está morto. Eu não sei nem mais como é que vai ser feito. E o Senhor está dizendo para você nessa noite: tem jeito, eu vou operar, eu vou salvar, vou libertar, vou fazer. E nessa noite o Senhor diz para você: ainda não está tudo acabado. Aleluia. Amém? A irmã vai estar louvando ao Senhor. Feche seus olhos. Aleluia.